Você gosta de histórias? Gosta mais de ler ou de ouvir uma história? Uma boa história. Há inúmeros gêneros literários e cada um tem um jeito diferente de escrever e narrar fábulas, contos de fada, contos de terror, policial, aventura, assombração, lendas, mitologias e muito, muito mais. Porém, todas elas precisam ter o título, um começo, um meio e o final. E tem que ser interessante para atrair as pessoas. Quando você vai ler ou contar uma história, você precisa falar o título e o nome do autor para informar as pessoas que estão ouvindo. Lembre-se que o título é muitíssimo importante e explica um pouco sobre o livro. Aí, para contar uma história, você precisa conhecer bem cada parte dela. O começo é chamado de situação inicial. Aí, cada uma dessas partes vai mostrar os personagens, onde eles estão, o que eles estão fazendo, qual é o motivo do comportamento deles. Aí depois a narrativa tem um conflito, um acontecimento que modifica a situação do começo da história e dos personagens. Depois, um desenvolvimento. Ao longo desta sessão, o autor conta com os personagens fizeram para tentar solucionar o conflito, para ser um problema que precisa ser resolvido na história. E o clímax? Clímax é a parte que tem mais emoção. É como se fosse subir em uma montanha e chegar o mais alto que puder. E o desfecho? É a parte da narrativa que mostra a solução para o conflito, a situação da história. Essas dicas você vai usar agora para contar uma história para mim. Primeiro você vai escolher um livro seu, pode ser os livros que você ganhou nos anos anteriores da sala de leitura do Minha Biblioteca. Aí vai ler a história e depois filmar contando essas histórias. E mostre a capa do livro, falar o título, o nome do autor, contar o começo, o meio da história e a parte do clímax, a parte mais importante do texto. Você precisa contar com bastante entusiasmo, certo? Pode contar olhando o livro para lembrar das partes. Aí depois, envia o vídeo pelo e-mail do Google Sala de Aula e, se não conseguir enviar, mande uma mensagem me avisando. Uns 3 ou 4 minutinhos de história é suficiente. Para você que não consegue filmar, leia a história e faça um resumo dela e me envie.